Na Idade Média, pessoal, aconteceu, né, na passagem da Idade Média para a Era Moderna, aconteceu aquilo que os historiadores, o Arriet, por exemplo, que é uma das nossas fontes, gosta de chamar de a invenção da infância. E o que é a invenção da infância? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas naquela família feudal, né, que predominava ali a linhagem, os laços de sangue, a casa era ao mesmo tempo o espaço de moradia, lazer e trabalho. Era um prolongamento. É diferente do que é hoje em dia. Então as pessoas circulavam, e as casas menores, menos estruturadas, as pessoas circulavam mais pelas ruas, elas se integravam muito mais e recebiam também nas suas casas as pessoas. Então era uma extensão. A coisa era menos privada. Essa é a palavra que a gente pode utilizar. Havia menos individualidades. Então não havia lugar para privacidade ou isolamento. E não existia a noção de infância como nós temos hoje. Olha que curioso isso. De criancinha pequena, ela se transformava de um bebê, era considerada imediatamente um homem jovem, sem passar pelas idades da juventude. E mais ou menos com que idade que eles começavam a considerar as pessoas adultas? Lá para os 7, 8 anos de idade. Vocês sabiam disso? Já tinham ouvido falar essa história? É interessantíssimo, não é? Então, aquilo que a gente chama de infância, adolescência, não existia nada disso. Havia um salto, né? A criancinha um pouquinho maior, adulto. E para piorar a situação, exposto a tudo que os adultos são expostos, porque não tinha intimidade, não tinha privacidade. Então essa invenção da infância, ou seja, até o século XVIII, quando a infância se consolida como uma fase, nós estamos falando do quê? De uma atmosfera aberta e do chamado despudor. A criança era tratada com uma liberdade ilimitada. Era assim que a coisa funcionava. Vítima de brincadeiras e grosserias, muitas vezes sendo objeto de bolinações e gestos indecorosos dos adultos. O Arriet, pessoal, leiam o livro, tá? Recomendo isso muito para vocês. Se trabalha com criança, com família, leia o livro do Arriet, você vai entender muita coisa. Expunha-se demais às crianças. Então, nos toques, por exemplo, coisas que hoje em dia nós consideraríamos abuso, um abuso de natureza sexual, eles eram socialmente aceitos. Colocava-se as crianças para dormir com os adultos. Às vezes tinha uma cama só ali. E isso era considerado normal. Acreditam nisso? Parece tão absurdo para a gente hoje, mas na época não era. Os documentos históricos nos mostram. Nessa promiscuidade, compartilhava-se com os mesmos os jogos, as brincadeiras e as festas. A criança podia ouvir, ver e ter acesso a tudo. Não se privava as crianças dessas coisas. Ele era um adulto em miniatura cuja principal função era entreter os mais velhos. Era assim que se via as crianças. E a partir do século XVII, principalmente, se rompe com essa situação de anonimato, de falta de cuidado das crianças, principalmente por causa de duas razões. Quais são elas? Primeiro, começa a surgir uma concepção moral da infância. Uma concepção moral. Principalmente por conta das reformas religiosas que aconteceram tanto no âmbito católico quanto protestante, passa a se olhar para a criança de uma forma diferente. E outra, não é uma reforma meio que moral nos costumes de maneira mais ampla, né? Não só das crianças. Eles vão transformando, né? E vão disciplinando uma sociedade que vai surgindo na saída do regime feudal para a chamada sociedade burguesa. Então começa a se adotar também essas formas, vai se norteando e vai se dizendo como tem que a criança tinha que ser tratada. Emerge o segredo. Chega-se à conclusão que a criança não deve ser exposta a tudo. Temas como as relações sexuais, dinheiro, violência, doenças e morte, a criança vai ser privada dessas coisas. Até então não se tinha essa noção. Então imaginem, né? Como as pessoas eram, assim, de fato, as crianças eram expostas. Esse novo entendimento da criança surge também a partir, né, dentro da esfera familiar, a partir de um individualismo que vai surgindo. Lembra que antes as pessoas viviam mais numa sociedade, no coletivo? Elas vão agora, os núcleos familiares se isolando.
os casais, as famílias e os filhos. Então vai também querendo se garantir uma proteção maior. E um outro, olha que detalhe interessante, a mortalidade diminui. Antes morria-se muitas crianças, muitas. Né? Nascia 2, morria 1. Não chegava aos 10 anos. Era assim que acontecia. E conforme as condições vão melhorando também da própria saúde, saneamento básico, e as crianças vão sobrevivendo mais, você vai se apegando. O não apegar-se, o não valorizar a criança era até um efeito natural desse tipo de situação, desse tipo de sociedade. E surge também, reaparece, na verdade, uma preocupação com a educação. Surge isso mais uma vez. As escolas voltam a ter a sua importância, embora de uma maneira muito diferente, não é, do que é hoje. Mas torna-se uma instituição fundamental nessa fase. A criança passa a ser institucionalizada muitas vezes. Ela vai para as escolas e é separada do restante da sociedade, submetida a um regime disciplinar cada vez mais rigoroso. Então isso vai deixando a criança mais preservada, vai se chegando a uma nova compreensão. É isso que a gente chama de a invenção da infância, embora ainda com uma certa diferença entre meninos e meninas. Isso chega primeiro aos meninos, tá? E depois vai se ampliando, mas no começo só os meninos eram educados. A educação escolar das meninas vem mais tardiamente. Elas normalmente eram preparadas para que se comportassem muito mais cedo, né? Ou muito cedo como adultas, sendo educadas pela prática dos costumes e muitas vezes em casas alheias. O Arriet fala uma coisa interessante, pessoal, que era muito comum nessa época, quando chegavam os 7 anos de idade, as famílias mandavam as crianças para outras casas, para que ali elas aprendessem os ofícios, para serem servos ali nas outras casas. Você consegue imaginar você pegando seu filho, seu netinho de 7 anos de idade, falando: olha, filhão, netinho, agora é o seguinte, tá? Você vai lá, vou morar com o vizinho, vai cuidar da casa dele, eu não vou te ver mais, você vai ficar lá o tempo todo e você vai ser uma propriedade dele a hora que você tiver maior, mais velho. Você consegue imaginar isso? A gente tem tanto zelo, não é? Mas isso não foi sempre assim. Isso foi algo que foi se constituindo. Hoje parece um absurdo, mas na época não era. O que uma família da Idade Média ia pensar se visse a forma protetora como nós cuidamos das crianças hoje em dia? Talvez eles fossem achar um absurdo. Talvez eles fossem olhar para nós hoje e falar assim: estão estragando essas crianças. Onde já se viu? A criança não sai do sofá. Né? E a gente olha para lá e fala: olha o que absurdo eles faziam. Percebem como é difícil a gente estudar esse tema quando a gente vai caindo ali no caráter moral da coisa e a gente vai julgando. Então a gente precisa, né, se esforçar muito para entender melhor. Resumindo, né, o que acontece? A invenção da infância surge ali a partir da Idade Média. O surgimento, né, e o papel da escola moderna tem um impacto muito grande nisso, e a organização da família burguesa também, a noção de intimidade familiar, cria as possibilidades para a conservação da infância. Tá? Então veja, o que eu falei no começo da aula? Mais do que chegar com uma ideia pré-concebida, venha para esse curso com a sua mente aberta para ampliar seu conhecimento. Depois da 4ª aula, separa, reflete e chega às suas conclusões. Tá? Porque quando a gente começa a estudar a história, a antropologia, a sociologia, a gente vê que assim, tem muita coisa que a gente não sabia. E que a gente não entende como chegamos onde chegamos, mas agora estamos começando a entender. Enquanto isso, olha que interessante, agora eu vou botar mais um elemento aí, tá, pessoal? Se concentra aí, porque vai entrar mais um elemento na equação. Enquanto isso está acontecendo, na questão dos laços sociais, na economia está se desenvolvendo o capitalismo. Tá? Que é o meio, né? A economia feudal ela era muito mais uma economia de trocas, embora existisse moedas, etc., mas era muito mais uma economia de trocas, e começa a surgir o capitalismo enquanto sistema, né? Um sistema de valor de dinheiro, um sistema onde a mercadoria, o trabalho passam agora a receber um valor X, né? De moedas, enfim, as coisas vão mudando, e a própria
o próprio modo de produção já está caminhando na direção da industrialização. Então a gente está falando de um capitalismo industrial que vai surgindo, ok? E em paralelo, o que acontece? Êxodo rural, as pessoas começam a sair dos campos e ir para as grandes cidades, onde o capitalismo e a industrialização acontecem, principalmente os jovens. Surge o assalariado e surge o mercado de trabalho. E isso muda a lógica das relações humanas da época. É impressionante isso, pessoal, uma coisa assim interessantíssima, porque o jovem principalmente, diz aí o Luc Ferry, começa a sair da aldeia e subir para a cidade. E lá ele vai ter uma nova vida. Começa a surgir o indivíduo, a pessoa isolada da sua família. Alguém que começa a ter mais autonomia, porque até então como que eram as coisas? Os jovens faziam o que os pais queriam, seguiam os laços de acordo com a manutenção dos laços familiares. Agora nós vamos colocando ali contribuições de quem? Do mercado, da economia, para mudar a sociedade. Aperta o botão aí no like, porque isso ajuda a gente a divulgar um pouco mais isso que a gente está fazendo aqui. E se você não é inscrito no canal ainda, não perca o seu tempo e se inscreva.